Boa noite a todos. Eu vou dar início a mais uma reunião magna do CEPET, nossas reuniões de terça-feira, abordando um assunto super importante e cada vez mais em voga, que é a disfunção gastrointestinal no paciente crítico, e, em especial, por que a avaliação dessa disfunção gastrointestinal ainda não está no score SOFA. E nós vamos ter a satisfação, eu tenho pessoalmente, e todos nós, de ter hoje, pela primeira vez, o Dr. Gerson de Macedo, numa reunião nossa do CEPET. O Gerson já esteve em Curitiba outras vezes para poder fazer cursos, mas nessa reunião magna do CEPET é a primeira vez. Eu espero que ele possa voltar outras vezes, porque ele tem bastante expertise para poder apresentar para nós. O Gerson é professor da Faculdade de Medicina em Vassouras, doutor da unidade do Hospital Universitário Sul-Fluminense. Eu não sabia, mas ele, além de intensivista, ele é também infectologista. Essa é uma novidade para mim, Gerson. Muito bom. Ele é presidente da Comissão de Controle da Infecção Hospitalar do Hospital Universitário Sul-Fluminense. E ele já coordenou e já teve participação em vários comitês da MIBS, em várias comissões. O Gerson frequentemente nos representa dentro de reuniões em Brasília, no Conselho Regional de Medicina no Rio de Janeiro, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica, assim por diante. Ele é membro da Comissão Técnica do Conselho Federal de Medicina, né? Ele nos defende, então, profissionalmente, lá na Comissão Técnica do CFM, o que é uma posição importante, e atualmente ele é presidente do Comitê de Medicina Intensiva gastrointestinal. Eu não gosto de chamar de gastrointensivismo, pneumointensivismo, cardiointensivismo, então procure evitar esse tema. O tema lá na MIB é de gastrointensivismo, mas prefiro chamar de medicina intensiva gastrointestinal ou coisa semelhante. Então, Gerson, é um prazer tê-lo conosco e acho que a bola está com você agora. Muito obrigado, Álvaro, grande amigo pessoal. Inclusive, já esteve aqui em Vassouras, né? Jogou até na loteria aqui no dia que ele esteve aqui fazendo um sit-in. E, por incrível que pareça, essa semana foi a primeira vez que Vassouras teve um ganhador da Mega Sena. É claro que foi há muito tempo, mas agora, nessa semana, nós tivemos um ganhador da Mega Sena. Eu repito, eu vou estar aqui como um R5 justamente para discutir esse tema que, obviamente, eu já venho acompanhando há vários... Não foi você o que ganhou a Mega Sena? Não. Por incrível que pareça, a única semana que eu sempre jogo... Tem um joguinho fazendo, essa semana eu não fiz o jogo porque eu não estava aqui. Então, eu vou aqui trazer com vocês, aqui eu vou me comportar como residente igual a vocês, eu vou fazer para passar aqui, como é que eu faço? Já está aqui. Já está aqui, já. Esse artigo, ele é de 2016 e ele já traz o objetivo da nossa discussão aqui. É que o nosso trato gastrointestinal, ele sem dúvida nenhuma, isso já não, nós não temos como mais discutir, a origem da nossa resposta inflamatória sistêmica em vários aspectos. Então, vamos lá, vamos começar a ver sobre esse órgão que ele sempre foi esquecido, né? Porque, na realidade, nós estamos sempre procurando ferramentas mais fáceis para poder criar scores, né? Só que, quando se fala em trato gastrointestinal, nós sabemos que, na realidade, a disfunção de múltiplos órgãos, quando ela evolui independente da sua etiologia, nós temos uma microcirculação esplâncnica que ela tem um papel fundamental
nesse gatilho. É por isso que eu fiz a pergunta para o Guilherme. O motivo da pergunta está justamente aqui, porque o intestino ele é examinado na unidade de terapia intensiva, e quando você observa que o paciente está em dieta oral, que justamente o score 0 do GIDS, você não dá muita bola para ele. O paciente voltou de uma cirurgia, é um paciente que foi liberado uma dieta líquida de prova e ele vomita. Aí você põe a culpa na dieta líquida e pronto, e fica por isso mesmo. E, na realidade, quando a gente coloca, primeiro, esse score 0, é porque nós não pontuamos, mas eu acho que é justamente aí que começa o problema. O nosso intestino, né, ele é um órgão que tem alguns aspectos muito importantes, e eu já começo aqui discutindo o aspecto histológico, que já foi comentado pelo Guilherme no primeiro artigo que ele discutiu. Então, nós temos aqui essa imagem do livro de histologia do... Gente, fala aí, que há tanto tempo eu guardo esse livro e continuo lendo o Junqueira, né, em que eu tenho os enterócitos, as células caliciformes, as células neuroendócrinas e as células de Panier compondo essa estrutura que, por obrigação, ela tem que fazer a absorção. Então, se eu tenho uma mucosa íntegra, né, eu tenho os enterócitos capazes de conseguir absorver as principais substâncias, os principais nutrientes. É claro que ele não vai conseguir absorver carboidratos complexos. Então, isso a gente aguarda para poder discutir daqui a pouquinho. Nós temos as nossas células caliciformes, que são produtoras de muco, que são fundamentais para a manutenção justamente dessa leveza, desse gel, que é justamente o que nós estamos vendo nessa imagem. Temos as nossas células neuroendócrinas, né? Então, o nosso intestino, ele também é um órgão endócrino secretor, e, finalmente, as células de Panier, que fazem uma inter-relação importantíssima com o nosso sistema imune e com homeostase. Então, se nós conhecemos essas estruturas e nós temos uma função gastrointestinal normal, nós estamos, então, em condições de viver normalmente. Vamos olhar para as imagens, agora já mostrando, isso aqui são as células caliciformes, e aqui eu tenho já a presença dos enterócitos, né, que são capazes de poder fazer com que nós vamos fazer a nossa absorção normal. Então, aqui uma imagem esquemática mostrando as células caliciformes. Nós temos aqui as nossas células neuroendócrinas, e aqui já começa a aparecer aqui as células de Panier estrategicamente posicionadas no final dessa nossa vilosidade, e aqui vocês já veem que nós temos muitos linfócitos, né? Essa é outra imagem muito bonita, né? Aqui mostrando uma célula enteroendócrina. Aqui eu tenho, olha só, uma célula de Panier, ou seja, existe uma citoarquitetura preparada que, inicialmente, quando nós começamos a estudar medicina, nós falávamos em mucosa intestinal, nós estávamos pensando puramente em absorção. Estávamos completamente equivocados com relação a essa observação. Então, está aqui numa coloração mais interessante, em que eu tenho as células de Panier, repito, que são células que vão fazer uma integração entre o nosso sistema homeostático e nosso sistema imune, e o que nós vamos ver daqui para frente. Começa aqui, então, a aparecer o nosso sistema imune do intestino. Eu quero chamar a atenção que o santuário imunológico do nosso organismo humano está no trato gastrointestinal. Opa, espera aí. Não é o linfonodo?
não são os outros locais em que nós temos, não é o baço, não é o fígado que eu tenho célula, não, 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 não. Nós temos aqui, dentro do intestino, o nosso santuário imunológico. É o maior centro de defesa orgânica que nós temos, e aqui nós temos aqui a placa de Peyer, a lâmina própria, linfonodos mesentéricos e linfócitos epiteliais, que foi aquela imagem anterior que eu mostrei para vocês. Vamos olhar aqui. Então, nós já temos aqui uma estrutura rica, que é o que vai montar os corpos das células M, que vão compor justamente essa placa de Peyer. Poxa, então quer dizer que a placa de Peyer é a nossa muralha da China. Exato. O intestino é onde está a nossa muralha da China de defesa e, consequentemente, então nós temos que ter mais atenção em relação a essa observação. Olhando para esse slide aqui, então eu estou vendo o lume intestinal. Aqui eu tenho um linfonodo, eu tenho aqui já, obviamente, um vaso linfático posicionado, como foi falado pelo Guilherme. Aqui eu tenho a nossa placa de Peyer. Então, essa é a nossa muralha da China. E aqui eu tenho os nossos inimigos que circulam regularmente no nosso trato gastrointestinal. Aqui, numa imagem histológica muito bonita, mostrando a placa de Peyer em 2 tamanhos diferentes. E aqui eu começo, então, a discutir a importância desse santuário imunológico. Quando se fala em imunotolerância, eu tenho, então, um local em que ele é suscetível à absorção ou à tentativa, né, de agressão, que são substâncias ruins. Então, quando eu tenho os meus linfócitos, tanto posicionados na placa de Peyer, como também aqueles meus linfócitos, né, na lâmina própria, observem que eu tenho sempre a presença, num determinado momento, de micróbios que eu não desejo que estivessem aqui. Mas, então, o porquê que, se eu tenho sempre a presença de micróbios que não eram para estar aqui, eu não tenho essas respostas sendo exacerbadas? Justamente porque eu tenho linfócitos, que nós chamamos de linfócitos T reguladores, que funcionam como uma coleira para as nossas células apresentadoras de antígenos, os nossos, por exemplo, macrófagos, as nossas células dendríticas. Mas como uma coleira? Por quê? Existe, naquele momento, quando você tem um maior equilíbrio, do que nós vamos ver em relação à nossa própria microbiota, e grande quantidade de bactérias que são protetoras, é muito fácil controlar esses pumps, que foram também citados, que são pedacinhos, né, de bactérias que poderiam, se nós não tivéssemos esse controle dessas células T, o início, uma cascata de resposta inflamatória sem necessidade nenhuma. Ou seja, nós vamos ter que ter uma população bacteriana incrível do nosso intestino, é o que nós temos, nós que somos saudáveis, justamente para que a gente consiga manter essa sinalização e a capacidade de fazer com que esses micróbios, apesar da presença de um macrófago, querendo pegá-los a qualquer momento, os nossos linfócitos reguladores vão estar sinalizando para o macrófago: calma, meu amigo, pode estar tudo sob controle, que nós temos uma população fantástica de bactérias que estão a nosso favor. Então, é justamente quando eu falo em microbioma que nós começamos a estudar a importância desse intestino como nosso santuário imunológico. Qual a diferença da microbiota do microbioma? Uma coisa bem simples. Nós olhávamos antigamente as bactérias que estavam no intestino. Hoje nós olhamos as bactérias e o seu genoma. Hoje nós temos uma capacidade mais ampla de estudar esses agentes bacterianos que são simbióticos com o nosso organismo. Isso é tão importante porque quando nós começamos, obviamente, a ser habitados por essa microbiota fantástica. É claro que aqui eu estou mostrando um momento magno na vida de um ser humano,
que é justamente a maior qualidade de fornecimento desses micro-organismos através do leite materno. Mas a nossa microbiota ela já começa a chegar ainda no terceiro trimestre, indo em direção ao trabalho de parto, em que, se nós formos estudar a nossa microbiota materna e do seu recém-nascido, nós vamos ver que, na realidade, é uma transferência materna imediata e importantíssima para que essa criança possa se desenvolver com esse sistema imunológico, esse santuário imunológico perfeito. Essa é uma roda viva que mostra que, a partir do momento que eu tenho 2 genomas, então eu estou falando aqui do genoma humano, que é inferior numericamente ao genoma dos micro-organismos patogênicos, com o genoma bacteriano, em que eu tenho, na programação dessa roda, uma evolução dessa microbiota que vai desde o nascimento, com o aumento progressivo desses micro-organismos, e em situações especiais, eu vou chamar a atenção aqui a gravidez, onde há ainda um aumento muito maior, uma necessidade muito maior de micro-organismos simbióticos, porque essa gestante está desenvolvendo um novo ser vivo. Esse é um dado importante, porque se vocês observarem a gestante, ela tem uma população bacteriana equivalente a uma pessoa obesa, sendo que o obeso, essa população bacteriana extremamente exagerada, ela é nociva. Um termo bem genérico, que tem muito pouca significação, que é a famosa síndrome metabólica. Síndrome metabólica, na realidade, é um obeso doente que tem o que nós estamos discutindo aqui no doente agudo, na disfunção orgânica crônica, em virtude de um caminho errado que ele seguiu em relação ao seu perfil genético, que nós vamos ver que também é importantíssimo quando a expressão fenotípica traz as consequências mais precoces, quanto mais judiada vai ser justamente essa microbiota. Já a gestante não, ela tem uma população equivalente, só que essa população ela trabalha com um maior número de células de micro-organismos, porque ela precisa de mais energia. Só para vocês terem uma ideia, um humano que não, obviamente, está grávido, ele tem 10% da sua produção energética vindo do trato gastrointestinal, justamente pelo que o Guilherme falou, em que nós vamos ter aqueles carboidratos complexos que não vão ser absorvidos por essas bactérias, pelos enterócitos. Essas bactérias vão fazer a digestão e vão transformar em ácidos graxos de cadeias curtas, por exemplo, butirato, que vão fornecer energia como uma das funções mais importantes do organismo humano. Então, quando eu estou trabalhando com a disfunção, eu saio dessa roda viva em direção a um bom status dessa minha microbiota e eu venho, então, para as agressões, que começam com a dieta, com drogas, doenças, trauma, cirurgia e estresse. Então, outro dado importante é que por que o indivíduo de mais idade ele vai ser mais vulnerável a esse momento em que eu estou vendo essa roda viva? Justamente porque ele tem uma maior propensão desbiótica do que um indivíduo jovem. Então, a população de idade, de mais idade, ela vai ser mais vulnerável nesse sentido. Então, eu tenho aqui uma população de trilhões de bactérias que são as nossas bactérias boas. Temos algumas bactérias ruins, mas, como eu falei para vocês, elas estão extremamente limitadas na sua função agressiva por esse controle do nosso sistema imune adaptativo, mediado principalmente por esses linfócitos T-reguladores. E temos o feio, eu brinco que é o bom, o mal e feio do filme, porque o oportunista ele é um micro-organismo que, se você tiver um sistema imune íntegro, ele não vai jamais se manifestar. Porém, se você tem uma deficiência imunológica, como é um exemplo que nós temos, a síndrome da imunodeficiência adquirida, esses indivíduos oportunistas, quando eu tenho uma contagem de células CD4 pequena, inferior a 200 células, eles começam, então, a ser importantíssimos na gênese das infecções mais graves que nós vamos ver nesses pacientes. Então, vamos voltar para o futuro e olhar para o que
ou como nós vemos a nossa microbiota hoje. Não é naquela quantidade de bactérias que nós vimos naqueles livros anteriormente. Hoje, a análise dessa microbiota é feita através de PCR, em que hoje o alvo ele vai ser justamente subunidades ribossomais dessas bactérias que estão no nosso organismo, consequentemente, eu podendo não só quantificar, como eu poder ter uma avaliação taxonômica muito mais adequada com relação aos micro-organismos que estão simplesmente fazendo bem para o nosso organismo. A metagenômica hoje, ela trabalha com, é claro, é muito mais caro, vou falar para vocês os valores mais ou menos sobre a relação sobre isso. Nós vamos ter, além da capacidade de avaliação taxonômica, nós vamos ter avaliação funcional dos micro-organismos que estão cada vez mais sendo tipados, e isso vem trazendo cada vez mais informações em relação a esse microbioma. Repito, hoje nós não estamos estudando somente a bactéria, nós estamos estudando a relação genômica de um organismo humano com a nossa microbiota intestinal. Qual é o problema em relação aos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos? Isso é muito caro, por exemplo, trabalhar com esse tipo de PCR em essa subunidade para RNA para micro-organismo patogênico, eu estou gastando, no mínimo, $10, de 5 a 10 dólares. Aliás, na quantitativa somente, 5 a 10 dólares. Quando eu trabalho com RNA em tipagem, eu estou trabalhando entre 50 e 150 dólares. E quando eu estou fazendo metagenômica, eu estou trabalhando entre 300 a 1.000 dólares por exame, por coleta. Né? E aqui é uma visão atual em que o ser humano ele é muito pequenininho quando eu comparo o microbioma bacteriano com o nosso microbioma. Então, gente, essa é uma imagem tão importante que mostra que quanto mais nós mantemos a integridade com esses nossos amigos, muito menor chance nós vamos ter de sermos agredidos diante de um assunto mais grave e considerando principalmente a faixa etária do paciente que nós estamos estudando. Aqui está as principais. Isso aqui é um sujeito que não tomou antibiótico, então vocês vejam que eu tenho uma população muito importante dessas duas principais gêneros de bactérias, que nós temos os firmicutes e os bacterióides, em que eu tenho aqui as nossas principais fontes protetoras simbióticas no nosso organismo humano. Bem, então está aqui as espécies dominantes, basicamente compostas por esses dois grupos que são os mais importantes. Aqui eu tenho espécies raras e algumas vezes nós podemos ter algum fungo passeano, mas que não vai ter importância clínica numa microbiota normal. Então, quando eu estou trabalhando com microbioma em função gastrointestinal, eu trabalho produzindo vitamina K, principal fonte produtora são as nossas bactérias, produção de energia a partir da atuação dessas bactérias naqueles carboidratos mais complexos, formando ácido graxo de cadeia curta. Isso nós vamos ter fonte de energia. E nós temos aqui a nossa grande proteção baseada num sistema imune inato e adaptativo extremamente bem posicionado na lâmina própria e na nossa mucosa através da imunoglobulina A, para que não haja uma repercussão com relação àqueles micro-organismos patogênicos que de vez em quando estão presentes, mas que não vão incomodar desde que nós conseguimos manter a nossa função. Então, esse slide já foi mostrado pelo Guilherme. Eu tenho aqui um intestino normal, em que eu tenho muitas bactérias do bem e tenho pouquinhas bactérias do mal, e aqui eu tenho um posicionamento, como eu falei para vocês, de linfócitos e a minha produção de GA de mucosa, em que eles funcionam como se fosse uma coleira para as nossas células apresentadoras de antígenos. Então, consequentemente, eles vão ficar aqui sem nenhuma importância patogênica. Porém, quando eu tenho agressão, e aqui, obviamente, os antibióticos é o nosso ponto maior de discussão nos dias de hoje, a disbiose ela aparece justamente porque eu tenho um aumento da população de bactérias que não são boas, eu tenho uma diminuição das bactérias que são daqueles dois grupos que eu falei para vocês, então, consequentemente, eu tenho uma alteração do meu sistema imune, e aí eu tenho dois momentos importantes. Primeiro, o indivíduo ele é agredido,
eu já vou ter a microcirculação agredida em relação à hipoperfusão. Posteriormente, o que nós fazemos? O paciente desenvolve infecção, nós fazemos antibiótico. É aí que começa o grande problema. Então, está aqui, né, a disbiose como sendo o mecanismo microbiológico mais importante na evolução de que nós estamos discutindo agora, que é justamente que a resposta inflamatória mais perigosa que nós vamos ter está partindo justamente de uma microcirculação que está com hipoperfusão e, consequentemente, a partir dessa hipoperfusão e de novas agressões, onde o antibiótico é o mais importante agente agressor, nós vamos ter a evolução para esse... Olha só onde nós já estamos, a população, como ela já cai, e quanto mais cai essa população, principalmente desses dois grandes grupos, os firmicutes e os bacterióides, mais vulneráveis nós vamos estar diante dessa resposta inflamatória sistêmica que está vindo por aqui. Então, está aqui, essa é uma outra imagem muito bonita de um outro artigo, eu separei alguns artigos importantes para vocês. Então, eu tenho aqui uma placa de Peyer, eu tenho aqui um equilíbrio, onde eu tenho um intestino saudável. Quando eu chego aqui embaixo, aqui, eu já tenho doente crítico, então, consequentemente, eu já começo a ver uma mudança na característica e dos micro-organismos que começam a se posicionar, e aqui está a sua translocação bacteriana, ou seja, eu começo a ter a lesão dessa placa e ela não começa a responder, e o caminho para a translocação vai ser justamente a veiculação de um momento de saída daquele momento intestinal para o envolvimento sistêmico dessas infecções. Essa a hipótese de common ground, ela é muito interessante, porque esse fenômeno disbiótico ele é transferido para um animal em que ele é geneticamente montado. São ratinhos que são manipulados geneticamente, e vocês vão ver que a expressão fenotípica do ratinho, quando inoculado com essa microbiota doente, ele se torna doente, isso mostrando que o que nós estamos falando aqui é uma realidade e não uma ficção científica. Então, quando eu começo a estudar a disfunção gastrointestinal no paciente crítico, observe que esse é um material já antigo, já tem mais de 15 anos esse slide, ele já mostra, aqui ele mostra o ácido araquidônico, é muito interessante, porque houve uma época, né, que nós que somos mais velhos, eu e o Álvaro, nós olhávamos para o ácido araquidônico, depois olhávamos para as prostaglandinas e aquela coisa toda, e nós não nos dávamos conta ainda da importância de como que isso aqui é tão mais extenso do que nós imaginávamos. E aqui vem um dado importantíssimo que se chama permeabilidade endotelial. Então, está aqui, eu tenho o meu trato gastrointestinal funcionando normalmente, produção de enzimas, olha quantas enzimas importantes pelo pâncreas que são liberadas. Eu tenho aqui já mostrando para vocês os dois caminhos, as duas pontes, né, as duas vias expressas mais importantes que nós vamos ter em direção à nossa circulação sistêmica, que é o sistema porta e o nosso sistema linfático mediado pelos vasos linfáticos mesentéricos. Por que foi dado ênfase aos vasos linfáticos mesentéricos? Porque eles são diretos para o ducto torácico. Então, eu tenho caminhos em que o meu filtro natural é o fígado, na veia porta e no meu sistema imunológico, nós temos a famosa célula de Kupfer. Quando ele é saturado, então eu vou ter a extrapolação da resposta inflamatória do trato gastrointestinal para a circulação sistêmica. Mas aí pela saturação. Mas eu tenho outro caminho que não depende dessa via, que é justamente o ducto torácico a partir dos linfáticos mesentéricos. E aqui eu tenho a injúria, e nós começamos então a ver a resposta inflamatória, a produção de interleucinas, que vão trazer para a gente as consequências, que é justamente o que a Camila vem falando, de todas as suas observações, é o que nós estamos vendo na beira do leito. Então, está aqui
a conexão intestino-pulmão, em que eu tenho o caminho mediado pelo sistema porta, repito, 70% de toda a circulação tem que passar por aqui, mas nós não podemos esquecer, olha aqui, dessa via expressa direta, onde eu tenho os linfáticos mesentéricos que estão levando diretamente para o pulmão. Então, qual é a consequência disso? O GIDS ele já mostra o que nós estamos vendo aqui nesse slide. Eu tenho um indivíduo saudável, eu tenho um indivíduo com falência gastrointestinal, eu tenho um indivíduo com doença crítica e aquelas doenças que nós não sabíamos direito por que acontecia. Num doente que não está com infecção, por exemplo. A pancreatite aguda, o trauma, por que esse paciente tem SARA? Por que esse paciente tem insuficiência hepática? Colecistite alitiásica. Então, esse modelo ele não se restringe ao agente infeccioso. Nós estamos também falando de trauma, nós estamos falando de queimado, nós estamos falando de grandes cirurgias. E aqui nós vamos ter os biomarcadores que foram citados pelo Guilherme, em que, se eu tenho cada vez mais uma diminuição do número desses micro-organismos que são protetores, nós vamos ter mais proteínas ligadoras desses ácidos graxos intestinais, hepáticos e biliares. E a minha citrulina. O que é a citrulina? A citrulina ela vai representar a massa de enterócitos que nós temos, que é justamente a célula absortiva que nós temos no trato gastrointestinal. Então, os meus pacientes que estão na evolução da insuficiência gastrointestinal, da disfunção gastrointestinal, eles vão tendo aumento justamente dessas proteínas ligadoras intestinais, hepáticas, biliares, e a diminuição dos níveis séricos de citrulina, porque a massa de enterócitos está diminuindo. Eu já posso antecipar que realmente o biomarcador, no momento, ele não tem a função de avaliação prognóstica. Isso é um dado que foi colocado no artigo. Realmente, os biomarcadores que já aparecem, eles têm função de avaliação de disfunção. Então, nós estamos vendo a disfunção em níveis séricos e ou urinários dessas substâncias. Então, esse é um outro fator importante que eu quero salientar. Então, está aqui, eu trabalho com microbioma simbiótico, em que nós já vimos várias funções, e aqui eu tenho o paciente crítico, em que essa disbiose, inicialmente intestinal, ela, através dessas duas vias expressas, ela sai em direção ao pulmão, ao rim, aos outros órgãos, inclusive ao sistema nervoso central. Então, repito, nós estamos evoluindo de um processo homeostático para manifestações, no caso, repito, você vê quando nós estamos olhando lá para o grau zero, não tem nada, não tem nenhum problema, o paciente está comendo e não está se sentindo bem. Então, essa intolerância alimentar, ela pode estar também presente em indivíduos fora da unidade de terapia intensiva. Agora, dentro da unidade de terapia intensiva, qual vai ser o valor a partir do grau 1 e 2? É quando eu já tenho manifestações bem definidas no paciente que não está mais em dieta oral. Então, está aqui a avaliação clínica que deve ser sempre observada na intolerância de dieta, vômitos, diarreia, distensão abdominal, aperistalse e, infelizmente, a hemorragia intestinal, que quando ela aparece, ela já é um avaliador prognóstico muito ruim que nós temos. Agora, vômito, diarreia e distensão abdominal. Nós ficamos parados na beira do leito olhando e não vamos tomando atitudes que é para chegar e trazer a verdade sobre um score que eu acredito que em breve já vai estar na beira de todos os leitos das unidades de terapia intensiva. Temos a conexão, e apenas para mostrar para vocês, eu não quero me estender, porque eu quero mostrar os estudados, nós também temos uma conexão intestino-cerebral, em que nós vamos ter a relação da minha microbiota com o meu metabólito e aqui a sinalização de linfócitos. É claro, gente, olha só, eu não tenho
é uma via expressa, mas aqui vai ser uma forma indireta, mediada por linfócitos do tipo TH1 e linfócitos reguladores que vão poder trazer alterações, em que o Álvaro, inclusive, ele citou, manifestações do sistema nervoso central, onde o delírio, sem dúvida nenhuma, ele seria a observação mais importante falada pelo Álvaro. Então, como biomarcadores de disfunção, atenção, de disfunção gastrointestinal não prognóstica, nós temos os níveis séricos dessas proteínas ligadoras, que estão, obviamente, sobrando, porque se você não está com a sua bactéria produzindo, você vai ligar menos. E os níveis séricos de citrulina, que vão estar diminuídos, porque a sua massa de enterócito está cada vez menor em virtude dessa lesão de mucosa progressiva. Então, o que vocês estão vendo nos GIDs nada mais é do que isso aqui. Nós vamos ter o risco, a disfunção, a falência e o impacto em órgãos fora do trato gastrointestinal. Ano passado, nós fizemos uma conferência e depois uma mesa redonda, em que eu fiz um convite ao professor Mervyn Singer, em que ele traz justamente essa discussão em relação aos problemas gastrointestinais e a vinculação do nosso trato gastrointestinal com SCORE-SOFA. Ele foi, como bom londrino, ele foi um pouco arredio, mas ele deixou claro que nós precisamos estar mais atentos a uma melhor avaliação de beira de leito com relação ao trato gastrointestinal. E, sem dúvida nenhuma, se eu tenho um doente grave na minha unidade de terapia intensiva, se eu estou trabalhando com disfunção gastrointestinal como uma possibilidade de SCORE, eu tenho que ter a avaliação da pressão intraabdominal, que já foi mostrada também pelos residentes. Sem a avaliação da hipertensão abdominal, eu estou com menos uma ferramenta para poder melhor avaliar esse meu paciente que você quer e que nós queremos fazer, ou mostrar que ele está a caminho de um desastre. E todos vocês já viram nas unidades de terapia intensiva que vocês trabalham, que é a isquemia mesentérica. Um paciente que evolui com isquemia mesentérica na sua unidade de terapia intensiva, eu estou vendo o mais alto grau de disfunção, e é esse doente que a mortalidade é altíssima. Como que eu vou abordar? Precocemente. Se eu estou falando que a hipoperfusão tecidual ela é fundamental, eu vou ter que justamente seguir aquele algoritmo do nosso querido trabalho de Eligol, em que eu mantenho uma pressão arterial média para que eu possa ter perfusão adequada. Perfusão adequada é a diminuição, ou significa a menor chance de você evoluir dessa forma dramática para uma disfunção gastrointestinal mais grave. Então, a otimização de uma pressão arterial média, e o que eu não vou ficar falando aqui, que vocês já sabem mais do que eu, a respeito de restabelecimento de perfusão tecidual, ela traz o principal objetivo terapêutico precoce, porque é transitória. Toda agressão para a hipoperfusão, ela pode ser, melhor dizendo, transitória, desde que eu comece a tratar adequadamente, mantendo perfusão tecidual. Vou pegar o paciente de cirurgia cardíaca. Todo paciente de cirurgia cardíaca que vocês fazem pós-operatório, vocês veem claramente que são pacientes que eles chegam chumados. Só que nós temos ali, naquele momento, o evento que está acontecendo de tudo isso que eu mostrei com vocês até agora. Eu estou a caminho de uma disfunção de mucosa, só que ali eu tenho um objetivo que é restaurar rapidamente essa perfusão, e graças a Deus a grande maioria dos meus pacientes eles não vão trazer nenhuma repercussão mais agressiva. Outra coisa que nós estamos conseguindo resolver é transfusão sanguínea, que é um fator independente de
injúria na falência orgânica múltipla. Então, ou seja, quanto menos nós fizermos transfusão, a amaldiçoada transfusão maciça, eu falo isso, transfusão maciça é amaldiçoada, ela é um caminho negativo e extremamente nocivo para os pacientes com trauma. Por quê? Eles acumulam evidências cada vez, ou essa evidência cada vez é mais forte para esse momento em que nós estamos discutindo como outros agressores, além do que está sendo agredido lá na nossa mucosa intestinal. O nosso modelo não infeccioso é a pancreatite aguda, é um órgão, olha só, gente, é um órgão retroperitoneal extremamente bem colocado no nosso trato gastrointestinal. Você vê que a cabeça dele está enroscada no duodeno. Esse slide eu refiz, porque foi a primeira aula que eu dei há muitos anos, em que eu coloquei um tigre dormindo. O nosso pâncreas, quando ele está com o seu tigrezinho dormindo, ele é extremamente inofensivo se ele está exercendo as suas funções adequadas. Mais uma vez, você tendo, por qualquer etiologia, a agressão pancreática, nós vamos ter, então, a pancreatite aguda, que, sem dúvida nenhuma, hoje é um problema que pouco nós evoluímos com relação à abordagem terapêutica. Felizmente, nós não estamos mais operando pacientes com pancreatite há vários anos, porque quando nós operamos, nós criamos um novo trauma e nós matamos o paciente. Eu tenho aqui apenas algumas imagens, isso aqui é só para ilustrar o momento. Aqui eu tenho o meu score SOFA, em que por que o intestino ele não entrou ainda? Porque ele é muito mal visualizado. Então, nós temos aí, teoricamente, as manifestações teoricamente inespecíficas, não conseguindo trazer imediatamente o intestino para o meu score SOFA. Basicamente é isso. Agora, será que é tão inespecífico assim? Se eu tenho como medir pressão intraabdominal, se eu já tenho como avaliar biomarcadores, e eu já conheço algumas manifestações clínicas que vão, com certeza, pontuar de forma mais agressiva o doente na beira do leito. Então, eu tenho, inclusive, um score modificado para pancreatite. Olha que coisa interessante. Muda alguma coisa para a gente? Não muda, porque eu estou trabalhando com uma resposta inflamatória sistêmica. E essa resposta inflamatória sistêmica que vocês já estudaram, em que o professor João Luiz Vansan não gosta muito dela, mas o professor Mervyn Singer e a comunidade científica ainda e continuamos utilizando, que ela é muito importante, traz justamente as principais manifestações, que são visuais, como o doente mais grave, mas no intestino nós não estamos vendo ainda, né? E, então, esse famoso slide do professor Roger Boni, ele continua super importante nos nossos dias, sendo que eu tenho o que é visível e o que é mais difícil de se ver. E temos a mania de falar que as manifestações digestivas, elas são inespecíficas. Não são inespecíficas. Elas estão mostrando, junto com a pressão intraabdominal, que o paciente está evoluindo de disfunção para falência gastrointestinal. Então, o caminho, obviamente, é justamente esses alvos, em que eu tenho a hipoperfusão, a disbiose, a cascata inflamatória, né, e a necrose pancreática como os meus alvos terapêuticos. Eu tenho, então, aqui no caso, se eu só voltar aqui, o ácido, por exemplo, tranexâmico, que ainda é experimental, porque quando eu falo em pancreatite, eu falo em ducto torácico, eu não estou falando em endotoxinas. Eu estou falando em protease. Então, quando o indivíduo com pancreatite faz uma SARA, essa SARA tem mediação não infecciosa. E olha o ácido tranexâmico aparecendo aí com uma possibilidade terapêutica. Então, eu estou trazendo aqui para vocês outro alvo de abordagem, que ainda é um alvo extremamente... um alvo, uma conduta nas nuvens, né, em que eu tenho um filtro, eu tenho uma diálise em que eu estou absorvendo endotoxinas, então é esse outro caminho que está mais longe, mas eu já vi por 2 vezes em congresso, no caso na Bélgica, mostrando a apresentação desse momento.
Então, com relação à pancreatite aguda, eu só estou mostrando um alvo não infeccioso. Aqui eu tenho o William Wallace mostrando que eu tenho que estar na beira do leito para poder cada vez mais incluir o score intestinal, o GIDS, como uma ferramenta extremamente valiosa no nosso exame. E o modelo infeccioso mais importante é a infecção por Clostridium difficile, que é, atenção, gente, a principal causa de morte por gastroenterite e a mais frequente das infecções hospitalares, com um gasto de quase 5 bilhões de dólares nos Estados Unidos, e transmissão fecal-oral. Garanto para vocês que ainda tem muita gente que não isola um paciente que tem diarreia na unidade de terapia intensiva. Garanto para vocês. Isso quando eu estou dando aulas em cursos de pós-graduação, eu faço essa pergunta e a maioria ficam surpresos, como, não, mas como é que tem que... Aqui é fecal-oral e é uma infecção que atinge, obviamente, a minha população idosa, que é justamente aquela que está naquela minha roda viva, no que diz respeito à evolução e à capacidade de defesa por minha microbioma cada vez menor, em virtude da senescência biológica orgânica, genômica, e microorgânica do genoma bacteriano. E, obviamente, os três principais fatores de risco é justamente a admissão na unidade de terapia intensiva, que é o lugar propício para a gente fazer mal para um paciente, idade avançada, terapia antibiótica, que é o nosso grande mal. Pelo menos, nós já conseguimos fazer com que, no máximo, 7 dias de antibióticos sejam feitos na unidade de terapia intensiva. A colite pseudomembranosa, que todo mundo fica procurando, ela não vai aparecer, porque 70% das apresentações vão vir de manifestações de diarreia, em que você pode atribuir, inclusive, em relação à alimentação, e você não está dando bola para uma possibilidade de você estar estendendo o teu uso de antibiótico, e aquilo ali já ser uma evidência dessa infecção e já o modelo inicial na evolução da disfunção gastrointestinal. Então, se você fala em colite pseudomembranosa, isso é muito bom para a questão de prova. Eu não estou falando da colite pseudomembranosa, estou falando da diarreia, que ela, muitas das vezes, ela é deixada de lado na unidade, culpando uma dieta integral mal feita. O tratamento, essa paciente aqui, ela, de 20 anos, ela sofreu um trauma grave, ela fez infecção por colite, ela fez por Clostridium difficile, fez 8 ou 9, se eu não me engano, esquemas antibióticos, foi quando fizeram transplante fecal nela. E essa paciente melhorou. É um caso isolado, Gerson. Não, realmente é um caso isolado, mas hoje o transplante fecal, realmente, né, ele está muito mais na moda do que na prática, mas ele é baseado na utilização de fezes extremamente limpas, em que o doador ele tem que ser muito bem avaliado para que você possa utilizar essa metodologia, tanto na unidade de terapia intensiva, como também fora da unidade de terapia intensiva, porque eu já vou mostrar isso para vocês. Esse é um outro caso, né? Aqui eu já tenho uma documentação já utilizando a nossa taxonomia mais específica do envolvimento e da perda das bactérias boas, principalmente os Firmicutes bacteroides, em que o transplante fecal trouxe uma rápida melhora clínica nessa paciente. Isso aí já é um estudo já de 2015, né? E agora, mais recentemente, no New England, olha que surge as cápsulas, né? Com um material fecal de doadores muito bem selecionados e acompanhados e monitorados pelo FDA, em que justamente aqueles pacientes que a infecção por Clostridium ela não acaba quando você trata na unidade de terapia intensiva, o paciente pode ir embora, você pode ter recorrências, e essas recorrências elas não são tão incomuns como se parece, e essas cápsulas do C109, que é um material fecal, repito, muito bem preparado, esse artigo saiu no New England Journal of Medicine, está trazendo benefícios àqueles pacientes que estão ou são sujeitos a uma recorrência de uma infecção por Clostridium. E eu trago aqui uma imagem que realmente ela é muito impactante, né? Isso aqui é uma grama
de um estádio da segunda divisão que o meu time Vasco joga. E aqui é uma grama de uma primeira divisão do campeonato inglês, onde o Liverpool joga. Então, vocês observem o que é a restauração de um sistema extremamente importante, que é o microbioma, o genoma bacteriano, para trazer de volta uma capacidade de resposta imune e de integridade de mucosa intestinal baseado em pílulas que cada vez mais estão sendo motivo de discussão, repito, apesar de nós estarmos falando mais e ainda não fazendo, certo? Então, com relação a pontos-chave da discussão, temos o Score SOFA e temos os VIDs, que é baseado justamente nessa graduação em que, sem a hipertensão ou a monitorização da pressão intraabdominal, nós não vamos conseguir progredir com relação ao ajuste do SOFA para o trato gastrointestinal. Gente, desculpa, mas eu me estendi um pouquinho, mas eu tinha que fazer um resumo objetivo do que nós estamos falando, que eu acho que é um tema extremamente importante para todos nós. Muito obrigado. Muito bem, Gerson, muito obrigado pela tua ótima apresentação. Acho que foi super válido toda a revisão que você fez, da fisiologia e da importância do tracto gastrointestinal nas doenças críticas. Acho que tem bastante coisa aí para poder discutir. Eu quero estimulá-los a fazerem perguntas para o Dr. Gerson, fazer comentários. Como ninguém falou no canário, eu quero lembrar do canário, né, o tracto gastrointestinal. Eu gosto dessa metáfora já antiga, de que quando nós temos, por exemplo, uma hipovolemia, um choque hipovolêmico, o primeiro órgão a sofrer com vasoconstrição, isquemia, é a circulação esplâncnica. Fisiologicamente, o organismo procura defender outros órgãos que ele acha que eventualmente são mais importantes, e o tracto gastrointestinal sofre muito precocemente. Isso já foi lembrado lá atrás, que como os mineradores levavam um canário nas minas e começava a vazar gases tóxicos, os canários sofriam antes, e isso daria tempo deles saírem correndo antes que ele se intoxicasse. E, de alguma forma, a gente visualizar o tracto gastrointestinal nos doentes críticos. Se o tracto gastrointestinal ele começa a sofrer muito frequentemente, muito precocemente, a estabilização clínica desse doente pode trazer profilaxia de outras disfunções e uma estabilização clínica desse doente mais precocemente, de uma forma mais eficiente. Algum dos residentes tem alguma pergunta para o Dr. Gerson? Alfredo, quero te ouvir. Alfredo, como é que vai? Tudo bem? Você que aí lidou muito com doente com disfunção gastrointestinal, com trauma, e agora é intensivista. Como é que você viu a apresentação, Alfredo? Boa noite, doutor. Tudo bom? Tá me escutando? Tudo bem. Então, doutor, eu acho que o paciente gravemente enfermo, ele geralmente acaba cursando com um primeiro distúrbio, né? Assim, metabólico e global, acaba sendo um distúrbio gastrointestinal, né? Seja a primeira... Como que eu posso dizer assim para o senhor? Acaba sendo como uma primeira forma dele expressar uma forma grave, é um distúrbio gástrico e metabólico, intestinal, e no que ele pode acabar fazendo dessa parte, sim, demonstrando da parte clínica, assim, é parte geralmente como uma estase arrastada. Então, eu acho que é sempre importante a gente ter em mente que é uma causa importante
é um sintoma importante, na verdade, de a gente perceber um paciente gravemente enfermo como uma primeira causa, né? Vendo que o paciente está indo mal, quando a gente percebe que ele começa a ter um distúrbio ali gastrointestinal. Acho que essa é a principal ideia da aula. E frequentemente menosprezado, né? Geralmente a gente frequentemente tem um doente que está entubado, um doente que está sedado, você não consegue avaliar náusea, estase de uma forma adequada, mas a gente também tem muito doente que acorda, que você estuba e que isso é mais facilmente percebido na prática clínica. Sem falar, Jefferson. o grupo que eu acho que é importante, aquele grupo, quando considerando o GIDS, né, é o paciente score 0, frequentemente nós começamos a colocá-lo na direção do score 1, né, porque é uma prática comum usar duas drogas que estão cada vez mais evidentes que não podem ser usadas em terapia intensiva. É justamente o omeprazol e a maldita bromopida, que virou uma nova norma, porque é proibido vomitar no CTI. Né? Então, não podemos deixar o paciente vomitar no CTI. Se você não deixa o paciente vomitar no CTI, você não vai ver o que está acontecendo com o teu paciente. Então, isso aí são duas pragas que continuam infestando as unidades de terapia intensiva nas suas prescrições. É o omeprazol, que hoje nós já sabemos, é evidência que a minoria dos pacientes realmente precisam de omeprazol. E, felizmente, você vê até a prescrição de omeprazol em pacientes que têm dieta zero. Né? E a bromoprida, que é outra prática comum, que, é óbvio, em breve deve ser banida, assim como nós conseguimos banir, né, Álvaro, o Plasil. Né? Qual a diferença de um Plasil para uma bromoprida, pelo que nós estamos falando? Então, nós podemos já começar mal na prescrição de um doente na unidade de terapia intensiva, do 0 para 1. Isso me fez lembrar uma coisa que eu sempre digo aqui, quero ver se você também tem a mesma experiência e se você acha a mesma coisa. Quando eu comecei a fazer a prática da medicina de emergência e medicina crítica no começo da década de 80, ao longo da década de 80 inteiro, puxa vida, como eu vi doente morrer de hemorragia digestiva. Os nossos doentes com sepse aqui em Curitiba, uma grande parte deles morriam mal ressuscitados, né? A gente fazia pouco volume naquela época, até a gente aprender a fazer ressuscitação. Então, tentando proteger um pouquinho, de um modo geral, me parece que ao longo do tempo a gente também aprendeu, mesmo com outros parâmetros, sem levar em consideração diretamente os parâmetros dos GIDs, a ressuscitar melhor o doente e haver menos disfunções e falência, né, gastrointestinal tão grave como eu vi na década de 80, menos na década de 90. E, ultimamente, é relativamente infrequente você ver um doente com hemorragia digestiva alta por injúria gástrica induzida por estresse, induzida por choque, como eu cansei de ver na década de 80. Não sei se a tua experiência é a mesma. Exatamente a mesma. Por quê? Nós começamos a aprender que a hemorragia digestiva ela é isquêmica. Ela é isquêmica. E como você trata, você melhora a reposição volêmica, você atinge alvos que foram cada vez mais bem definidos pelos trabalhos que nós estudamos, nós não vemos mais, eu não vejo mais. Quer dizer, qual paciente que eu não vejo mais, quem é o doente que chega e está com hemorragia digestiva dentro da unidade? É o doente que chega de fora que toma anti-inflamatório não hormonal, idoso, ou então aquele doente limítrofe muito grave, em que ele faz hemorragia, mas aí já enquadrado numa falência, em que o paciente pode estar tanto pelo sangramento gastrointestinal baixo, quanto pelo sangramento gastrointestinal alto. Mas que hoje hoje eu quase não vejo. Esse doente quase eu não vejo. Mas continuo vendo a isquemia mesentérica.
Isso eu continuo vendo. Mas acho que esse é um dado objetivo, concreto, de como ressuscitação e estabilização hemodinâmica do doente é importante para poder fazer profilaxia e tratamento de disfunção gastrointestinal, né? Ou seja, o melhor omeprazol, o melhor pantoprazol, o melhor bloqueador H2 que um doente crítico pode receber é uma boa ressuscitação hemodinâmica. E uma boa dieta é mais importante que o omeprazol. E a dieta integral assim que o doente conseguir suportar Isso. o mais rapidamente possível. Queria que você comentasse um pouquinho da disbiose. E você, como infectologista, puxa vida, gostei muito de saber dessa tua outra vertente também. O que você tem visto de... A gente, às vezes, faz muito diagnóstico de infecção hospitalar, ou seja, um doente que se torna crítico, um doente que se torna séptico, a gente não consegue identificar um foco primário e se acaba colocando a culpa na translocação. A gente faz pouco diagnóstico de translocação, ela existe mais do que a gente vê. A gente faz muito diagnóstico, mais do que deve ser verdade, ou na medida certa. Tem algum parâmetro clínico que a gente deva utilizar para ter mais segurança que uma infecção de foco desconhecido, que deve ser translocação? Isso aí é importantíssimo, porque eu chamo a atenção que o diagnóstico de sepsis não é para ser feito na terapia intensiva. Ponto. O diagnóstico de sepsis é para ser feito na unidade de emergência, aquele paciente que está chegando e tem que ser ressuscitado. Esse doente que é mal ressuscitado na unidade de emergência, ele chega na unidade de terapia intensiva, ele está translocando. Então, a translocação é muito mais frequente do que a gente imagina. Esse é o grande problema. Porque se você... Qual é o critério? Quando nós falamos em hipoperfusão tecidual, o tempo da hipoperfusão tecidual, ela que é o fundamento da microcirculação esplâncnica para que você tenha cada vez mais translocação. E quando a gente fala translocação bacteriana, o grande problema dessa terminologia é que eu não estou falando da madame como um todo. Eu estou falando com um pedacinho da madame, um LPS, de uma endotoxina. Então, se o doente ele é mal ressuscitado na unidade de emergência, quando ele chega na unidade de terapia intensiva, a manutenção de um doente com o diagnóstico de choque séptico é um paciente translocado. Isso não tem mais dúvida. E aí é que vem duas ondas importantes em que a gente, quando vai para o estudo da sepsis, da sua fisiopatologia, nós temos que relacionar o trato gastrointestinal e as duas fases em que nós não podemos... Quer dizer, nós segmentamos academicamente falando. É uma fase pró-inflamatória e uma fase imunoparalítica. Só que nós fragmentamos para que a gente possa compreender. Mas entre essas duas fases, o que esse paciente está tomando? Antibiótico. Esse é o grande problema, né? E qual é a porcentagem de pacientes com diagnóstico errado de sepse? Que não é sepse infecciosa, na realidade, é uma resposta inflamatória não infecciosa. 50% ou mais. Eu acho que esse é o grande problema. Porque a translocação, ela acontece nos dois caminhos. Sendo que o caminho da forma não infecciosa, que é tratada com infecção, eu vejo isso como o grande mal. Esse é o grande mal da prescrição errada do antibiótico. Você não tem o diagnóstico de sepse correto, você está diante de um paciente que você não consegue definir um foco infeccioso e você está alimentando isso aí. Essa pergunta é importantíssima. O antibiótico, ele é um fator de risco. Olha, você vai cair na prova, tá, Camilo? O antibiótico é um fator de risco isolado, olha só, que você acha que está fazendo muito bem para o doente, para você aumentar a translocação. Isoladamente, o antibiótico que está sendo feito, em que você não tem certeza que você está fazendo, ele é um fator de risco para a evolução de disfunção nesse ponto que nós estamos discutindo aqui. Isso é um fato que, infelizmente, é uma rotina, né? Quando o doente ele é mal avaliado no seu checklist
e você faz um antibiótico, com pouca evidência, o que você está fazendo naquele momento é criando um fator de risco isolado para a disfunção gastrointestinal que vai evoluir. Tanto que, se você pegar mortalidade e você sai da fase inflamatória e vai para a fase imunoparalítica do doente, além, obviamente, quando nós retirando os pacientes em que caem naquele momento de prognóstico de fim de vida, qual é a principal causa, Camila, de morte desses pacientes? Você saiu da fase inflamatória, hiperinflamatória, você tem um paciente que agarrou na unidade de terapia intensiva e ele morre. Ele não morreu da primeira onda, ele não morreu da infecção, da disfunção orgânica, que é aquele modelo inicial que você estudou na sepse, no choque séptico. De que ele morre quando você consegue estender o tempo de vida na unidade de terapia intensiva? Essa pergunta é boa de prova, hein? Hein, Camila? É isso aí que você pensou, isquemia mesentérica. É a segunda principal causa de morte desse doente. E é esse doente que faz a enterorragia, e você não sabe por quê, aí você quer fazer uma colonoscopia, que habitualmente ela é mal feita, e na realidade você está vendo ali um resultado de uma persistência do insulto que você está fazendo. Porque a segunda onda, atenção, a segunda onda infecciosa é uma segunda onda mediada por imunodeficiência, e não por hiperinflamação. Essa segunda onda, o doente é anérgico. Essa segunda onda, o paciente não faz febre. Nessa segunda onda, a medula do doente não funciona mais. Aí você faz o quê? Chuta o pau da barraca e faz um segundo antibiótico, e ele evolui. Então, esses são dados que estão já escritos e mostram claramente o que está acontecendo na unidade de terapia intensiva. Então, a translocação, nós não vemos a translocação. E tem outra. Quem falou das hemoculturas? Eu vi um dado. Quem foi que falou de hemocultura? Ah, sim. O sistema porta e o ducto torácico, não é? Porque qual é o caminho da bactéria? Isso não importa o caminho da bactéria, porque não é a bactéria. Tá? Habitualmente, as hemoculturas vão ser negativas. Habitualmente vão ser negativas. Por quê? Nós não temos como evidenciar o epítopo, o PAMP. Esse sim que é o gatilho, que faz com que se persista, e essas vias expressas que eu falei, elas existem e nós estamos olhando para elas no nosso dia a dia. Apesar de tudo bom, obviamente, hoje o transdutor, o Álvaro falou numa coisa importantíssima em relação ao score SOFA, que é uma metodologia muito numérica, né? Tanto em dados hemodinâmicos quanto em dados laboratoriais. Agora, quando nós falamos em, por exemplo, na disfunção cardíaca, cadê a disfunção cardíaca que não é visível se nós não fazemos o ecocardiograma? Que disfunção cardíaca é essa que, obviamente, ela não está incorporada ainda? E eu estou falando isso, Álvaro, porque existe um hábito de ainda, né, nós acreditarmos que a dobutamina é uma droga extremamente importante nessa abordagem inicial desses pacientes. Para cada 4 doentes que você está fazendo, Camila, dobutamina, 3 não têm indicação. Você está rindo, né? Sabe por quê? Porque você tem que ver a função miocárdica. E nós temos 2 modelos que são importantíssimos. Você dá muita importância à hipotensão, por isso que você fez noradrenalina, mas aonde está a microcirculação esplâncnica nesse momento?
Qual é a conjuntura ou qual é a associação de choques que você vai ter naquele modelo que é o mais frequente que nós vamos encontrar dentro da terapia intensiva, que é o séptico. O choque séptico ele tem um componente hemodinâmico, volêmico, tem um componente hemodinâmico cardiogênico e tem um componente distributivo mediado pelo nosso principal órgão no estudo da função da sepse, que é o endotélio. Então, o SCOR-SOFA ele foi montado estrategicamente pelo professor Jean-Louis Vincent, há vários anos atrás, uma ferramenta muito interessante de avaliação prognóstica. Visível. Nós temos que estar mais atentos, a partir já de alguns anos, eu estou vendo isso, ao que nós não estamos vendo. E o que nós não estamos vendo, nós temos que, para conseguir ter uma maior força de detecção, é usar outras ferramentas além do SCOR-SOFA. É aí que o GIDS traz, por exemplo, a hipertensão abdominal, não sei se vocês viram, no GIDS, a medição da hipertensão abdominal é fundamental. Então, se você não tem medição de pressão intraabdominal, você não tem como avaliação, como começar a avaliar bem uma disfunção gastrointestinal. Nós fizemos há muitos anos atrás um trabalho no centro, nós começamos a avaliação da pressão intraabdominal no centro cirúrgico, Alvo. O doente já chegava com a curva de pressão intraabdominal vinda do centro cirúrgico. E e hoje eu posso falar claramente que esses estudos que mostram que você já tem um primeiro modelo, independente da gravidade, alguma alteração na pressão intraabdominal, isso é real. Agora, você faz um diagnóstico de síndrome de compartimento, você está fazendo uma nova disfunção, e essa nova disfunção mata o teu doente. Legal, Gerson. Vamos avançar aqui um pouquinho. Eu queria saber se algum dos nossos coordenadores tem alguma pergunta, algum comentário para fazer. Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Bom, Oi, eu Carol. queria agradecer. Tudo bem? Nossa, Carol, você está super rouca. Ai, doutor, já tem uns 15 dias. Meu Deus. Não foi em São Paulo que você pegou isso? Foi. Foi difícil. Queria agradecer o Gerson pela aula, foi muito boa. Acho que ele trouxe muitos tópicos importantes a serem discutidos, né? Não é porque o SOFA não aborda o tema gastrointestinal que a gente deve esquecer dele. Óbvio que o paciente que estava super bem, de repente começa a fazer uma estase, de repente começa a vomitar. Esse alerta deve ser ligado. Eu acho que essa aula veio para ajudar a gente a pensar e lembrar o quão importante é. Uma das coisas que ele comentou também que eu achei que foi muito pertinente foi em relação às medicações. A bromoprida, né, que a gente acaba deixando de horário, além de ter, muitas vezes não tem indicação, ela também traz muitas consequências, principalmente com o paciente neurológico. Então, tem muitas complicações e muitos efeitos colaterais de bromoprida usada inadvertidamente em paciente neurológico ou não neurológico. Então, é uma medicação que tem que ser bem indicada mesmo. Era isso, obrigada. Muito bom, Carol. Obrigado a você. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria só fazer uma pergunta para o Gerson. Queria que ele fizesse um comentário rápido sobre o valor que ele dá para a medida da pressão intraabdominal, Gerson. Apesar da gente conhecer cada vez mais esse assunto, enfim, mas que não é uma medida assim amplamente utilizada, principalmente nas UTIs clínicas, né? Porque é preguiça, né? A pressão intraabdominal, inclusive, se fosse difícil de medir, eu até entenderia, mas não. Você tem até 2 caminhos para medir a pressão intraabdominal, né? Tanto pela via gástrica quanto pela via urinária. Eu sempre insisto que à beira do leito, a pressão abdominal, hoje, ela é muito mais importante que aquela nossa PVC, Mirella, que a gente media.
muito mais importante. Porque se o teu paciente está distendido, você vai avaliar... às vezes eu pego um residente fazendo percussão na barriga de um doente na unidade de terapia intensiva que ele está distendido. Isso aí, para mim, é como se... Isso aí é xamã, isso aí, para mim, é um batuque, né? Na realidade, o paciente está distendido se ele não tem a medida da pressão intraabdominal. Eu, particularmente, eu acho isso absurdo. Isso é uma briga, eu concordo, isso aí não é só... Isso aí é comum. Isso é uma briga que eu tenho diariamente, né? Porque aí... E outro problema, Alvo, já vou trazer, vamos arrumar confusão, né? Com a chegada do aparelho de ultrassom na unidade de terapia intensiva, que é fundamental, importantíssima, se eu pegar um residente meu, a maioria dos meus staffs, eles já fazem o POCUS, né? Mas se eu pegar um residente usando uma sonda abdominal, vivendo no abdômen, ele dá 4 plantões domingo seguidos no mês. Esse é outro dado que eu quero chamar a atenção. Ultrassom de abdômen não é para ser feito na beira do leito da unidade de terapia intensiva. Você quer criar um problema, é usar uma sonda abdominal. Ao invés de você pegar o ultrassom, se o seu paciente precisa fazer um ultrassom, não vai ser lá, vai ser pelo especialista fora da unidade de terapia intensiva. Então, mede a pressão intraabdominal primeiro. Então, isso é uma coisa que eu falo sempre. Se você está pensando em querer fazer ultrassom no abdômen, não faça, e você vai criar um problema, primeiro que você não é especialista, né? Se você está querendo fazer, por causa de que você quer fazer esse exame? Mas por que o paciente não está com a pressão intraabdominal medida? Então, isso é uma coisa que... gente, existe a Sociedade Mundial de Hipertensão Abdominal, não tem, Alvo? Né? Temos uma sociedade, né? Só sobre isso. E eu acho que isso é um caminho. Aliás, eu vejo que a partir do momento que o que já está acontecendo, eu vejo cada vez mais o score entrando, e não vai ter jeito. Vai ter que a pressão intraabdominal estar presente. Isso eu repito, a avaliação da disfunção gastrointestinal sem a medição da pressão intraabdominal vai ser muito difícil. Basta olhar os índices. Não é isso, João? Hein? Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta para o Dr. Gerson? Acho que estamos chegando no final. Muito bem, Gerson, acho que valeu, acho que foi importante essa revisão da importância do tracto gastrointestinal nos doentes críticos, a gente relembrar toda a fisiologia da disbiose e da eventual gênese das manutenção da disfunção orgânica ou de novas disfunções orgânicas num doente com disfunção gastrointestinal. Muito bem. Obrigado pela tua participação e tomara que você possa voltar outras vezes. Vamos sim. É só chamar que eu estou chegando. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até logo. Um grande abraço para vocês.